Uma promessa central do canal Dust Ups é aprender diante das câmeras. Já cometi muitas bobagens sem querer, todas gravadas em vídeo enquanto documento minha jornada para construir uma floresta no deserto. Eu não conseguia colocar meu caminhão na tração reduzida há apenas 2 anos e meio. Tentei plantar agave espalhando sementes por aí, e semanas atrás mostrei que acabei plantando cocô de coelho por engano, pois parecem sementes de jujuba. Você pode ficar preso aos fracassos ou aproveitar o processo sabendo que melhora a cada dia. As árvores estão crescendo em meio à poeira, e em breve não vão precisar de uma gota de irrigação. Estou construindo um sistema que vai sobreviver a mim por gerações. O desafio tem sido, e continua sendo, fazer as sementes germinarem em primeiro lugar. O maior sucesso foi com pneus enterrados. Tivemos germinações modestas, mas colocamos hidrogel demais. As sementes começavam a brotar, esse era um problema resolvido, mas depois morriam semanas depois por infecções fúngicas. Árvores do deserto não gostam de raízes encharcadas. Outro problema era usar SB para a sombra, o que era eficaz demais. Ao investigar o crescimento, frequentemente via árvores estioladas por falta de luz. Sombra é bom, mas nós realmente exageramos. Pneus são um método ao qual talvez voltemos. Eu realmente quero esgotar os métodos mais fáceis, antes de colocarmos todo o trabalho necessário para usar pneus para iniciar as árvores. Primeiro, é preciso levá-los ao sítio e depois enterrá-los, o que leva muito tempo. Isso e as tempestades de poeira geralmente ocorrem quando o risco de incêndio florestal está alto. A última coisa que eu quero ter por perto é uma montanha de pneus que pode queimar por anos a fio. Você vê uma história de horror ambiental no Kuwait onde pneus queimaram por anos. Agora, eu nunca vou ter tantos pneus assim no meu rancho, né? É um exemplo extremo, mas eu não quero lidar com isso nem em pequena escala. Só percebi depois, mas a cobertura morta foi uma das maiores lições que tive este ano. Colocamos bastante cobertura morta no primeiro terraço, e no segundo, usei ainda mais, chegando a 20 e 30 centímetros em vários pontos. A umidade permanece e isso ajuda as árvores transplantadas. Mas só isso não foi suficiente para fazer as sementes germinarem exatamente onde eu queria. Cobrimos as sementes e elas não conseguem crescer pelo feno, mesmo eu tendo esfarelado bem. Elas ainda precisam de luz, então o que fizemos foram esses pequenos ninhos. Eles ficam bem legais aqui e ficam incríveis vistos de cima. Quando Brandon replantou, ele tentou salvar tudo o que estava crescendo. Então, obviamente, não queríamos matar nada para tentar plantar e cultivar coisas. Mas o que ele fez foi marcar alguns pontos com bandeirinhas onde há árvores crescendo, e se você olhar bem de perto aqui, isso é um palo verde. Então o Brandon só está engrossando o feno, garantindo esses pequenos ninhos. Ficam bem altos como um pneu. Então se você olhar dentro desse buraco não parece tão bom na tela, mas queremos que fique bem alto, assim serve como quebra-vento, como uma parede de sombra. Mas essas são algumas das bandeirinhas que eu sei que coloquei. E você pode ver aquele palo verde ali crescendo bem alto. Ele está um pouco alto demais, não deveria estar tão esguio. Então, aquela é uma acácia doce, essa já está bem estabelecida, não é nova. Mas bem ali embaixo, né? Aquelas folhas grossas são de palo verde e depois outro palo verde, né? E é engraçado porque, para mim, quase parece uma abóbora. O que me anima é que a curva de aprendizado está avançando muito mais rápido. Que fizemos os pneus, fizemos a estufa no ECB, fizemos esse plantio de emergência com a cobertura de feno, cobrindo tudo com mulch. Percebemos que cometemos um erro. Agora estamos basicamente tentando simular o experimento dos pneus, mas com feno, e estão surgindo sementes, o que nos mostra que o controle de umidade agora está funcionando. Eu tenho um medidor de umidade, e o Brandon agora está mantendo um registro não só de quantos galões ele irriga por dia, mas também está indo em cada sessão, escolhendo qualquer ponto e fazendo uma medição. Assim, eu posso acompanhar a média de como estamos indo no controle de umidade, porque isso é obviamente fundamental para a germinação. Agora que estou assumindo o controle das coisas que posso controlar, me sinto melhor. Eu me sentiria muito melhor se visse árvores em cada buraco, mas foi justamente nisso que trabalhei e deixa eu te mostrar isso. O calor do dia está chegando e uma das coisas que preciso fazer, que nem sempre é muito divertida, é fazer o inventário das sementes e entender o que temos.
porque ainda há várias covas de árvores que precisam ser plantadas e eu preciso entender o que temos para saber o que está funcionando e o que não está. Então, o sorgo tem sido como um superpoder e eu tenho um monte de Rattlebush para substituir tudo, né? O que é muito empolgante porque a gente precisa. Temos um pouco de Blue Palo verde e temos bastante palo verde comum. Beleza, terminei de fazer minha planilha. E agora o que vou fazer é separar isso aqui entre os que têm mais chance de dar certo. Ou seja, eu já vi a germinação disso antes, e aí depois eu vou me preocupar com... Só preciso de um pouco de sombra, depois adiciono coisas. Então aí o que eu vou priorizar é mesquite doce, 2 tipos de palo verde, acácia doce, alguns feijões guandu, só para tentar ver se conseguimos fazê-los crescer. A moreira e Rattlebush vão se sair bem. A Saltbush de 4 asas não germinou pelo que eu vi, mas ainda quero enviar o saco e tentar. O sorgo está funcionando muito bem, e eu vou realmente encher cada um com sorgo e depois vou tentar o sabugueiro mexicano. Eu nunca plantei isso antes, então vamos ver como vai se sair. Quase esqueci de um, que é, não há salsa, mas está aqui dentro. É a Asclepia antílope, né, que eu espero usar para incentivar o habitat das borboletas. A Asclepia cresce muito bem aqui fora, se conseguir se estabelecer. Então, acho que se dermos a quantidade certa de água, ela deve crescer e, com sorte, dar sombra para que o resto também se desenvolva. Eu tenho meu plano de plantio, então é essa quantidade que vou fazer. Vou plantar 53 sementes por buraco. Agora que já preparei minha mistura, vamos ver quantos locais preciso plantar. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30. Beleza. 30 é o que estamos buscando. Vamos deixá-los de molho. 30 e é basicamente começando em si. E uma parte de dó. Então, vou dizer 31 pontos, porque posso adicionar um impulso naquele trecho estranho. Então, 31 pontos, principalmente na seção B. Está na hora de eu enfrentar o calor, então o que vou fazer é preparar minhas sementes e começar, mas primeiro preciso abrir minha planilha, que não parece atividade ao ar livre quando precisa preparar a planilha, mas ajuda a manter a organização. Brand diz que isso não vai funcionar, mas esse medidor de umidade não fez nada. Então vamos tentar... Úmido! Aí está. Funciona 4 e 6. Então está molhado ou quase molhado. É a quantidade certa de umidade. Certo. E o que eu vou fazer é que eu carreguei tudo até o final para que parecesse que tudo vai ficando mais fácil com o passar do tempo, porque eu estou andando longe. Além disso, o Tene me enviou um pouco de ébano do Texas. Então vamos garantir que vocês sejam transplantados, mas bem separados uns dos outros. Então, 2, 4, 6, 8, tanto faz. Vamos colocar este aqui. Só quero garantir que eles não fiquem juntos. Acho que vão gostar do que farei com isso. E aí é isso. Agora, nós vamos vir para o primeiro, e isso vai ser apenas um processo. Primeiro, vamos fazer isso. Vou colocar esse cara no chão. Espero que não percamos muito.
E o que vamos fazer é um de cada vez. Tem um pouco de mofo crescendo nesses aqui, isso não é bom. Isso deveria ter sido removido da embalagem. Acho que isso é CAC do Texas. Opa, ok, eu quero guardar esses aqui. Vou ter que dizer separado. Então o algodoeiro de seda foi plantado. A próxima coisa é a erva do inverno. Quero plantar primeiro algumas sementes mais profundas. Está seco o suficiente agora que eu quero o protetor Gator sobre o meu rosto só para manter a umidade. Agora tudo isso está plantado. Vamos para o próximo e devolvemos para manter a organização, mas então eu tenho que ir buscar feno. Este lugar vai ser mais complicado porque realmente temos uma germinação e eu quero deixar quieto. Tem algumas acácias de mel que não estão indo nada bem. Talvez tenha sido um erro replantar isso, porque tenho certeza de que algumas sementes sobreviveram, mas quero ter certeza absoluta de que vou aproveitar ao máximo o que fiz, porque a preparação do solo é todo o trabalho. O sorgo foi bem, mas nunca plantei sálvia do deserto. Vamos pegar um pouco de feno agora, então preciso do respirador. Peguei minhas luvas. Preciso ir desligar essa outra câmera, que é inútil. É triste porque é a minha época favorita do ano, mas ela não pode ficar no sol. É esse pó que é ouro para retenção de umidade. Então, uma coisa que estou aprendendo fazendo isso é que cobertura morta não é só isso. Temos fileiras de cobertura morta para cultivar micro-organismos, nutrientes e reter umidade. Mas ao colocar cobertura nas linhas de árvores, o objetivo muda um pouco. Sim, alimentamos o solo, mas meu foco é maximizar a umidade na superfície. E abaixo, ao mesmo tempo em que também deixo espaço para as plantas germinarem. Então, a forma como fazemos a cobertura na fileira de cobertura morta não é exatamente igual à forma como faço na fileira das árvores. A cobertura é um pouco mais fina e a gente espalha mais na fileira das árvores, porque também temos o problema de que as mudas precisam de espaço para crescer e ultrapassar essa cobertura. E o que você vê aqui é a linha de feno. Essa é nossa fileira de cobertura morta, feita para caminhar e empurrar nutrientes ao solo sem compactar, já que não está úmido o suficiente. À esquerda, onde vê a linha de irrigação, são as fileiras das árvores, enquanto aponto para o outro lado, você percebe duas linhas diferentes, não só pela cor. Então, do lado direito, onde plantei as coisas verdes, está mais fino e arejado, e essa área à esquerda foi projetada para ser um caminho, e aquela cobertura morta deve ser o mais densa possível, sem compactar o solo embaixo. Você deve ter notado ao longo deste episódio que a maior parte das imagens tem mais de 2 meses. Filmei isso no fim do período do Brandon no Dust Ups.
Guardei essas imagens por tanto tempo porque queria compartilhar uma história de sucesso com vocês. Achei que o método do ninho de pássaro funcionaria de um jeito, mas não foi assim. Plantei uma quantidade exata de sementes em buracos específicos. E não tive germinação de novo. E apesar de fazer aqueles buracos apenas grandes o suficiente para as sementes terem exposição ao céu, o sol ainda está assando o solo, mesmo naquela pequena área. Mas existe um tipo específico de semente que posso usar para estabelecer uma cobertura vegetal, e acho que isso será suficiente para fazer o sistema funcionar. Estabeleci feijão calpi direto da semente, exatamente onde quero cultivar árvores nesses ninhos de pássaros. E agora que essas plantas têm cerca de 3 semanas, você pode ver que elas já estão fornecendo sombra suficiente para plantar sementes de árvores embaixo delas, protegendo as sementes do sol mais forte. Mas não sombra ou cobertura demais para impedir o crescimento das árvores. O sistema que analiso agora é diferente. Talvez plantemos feijão calpi 3 a 4 semanas antes das sementes das árvores, pois vimos que, com boa cobertura morta, o feijão calpi vinga e já fornece cobertura suficiente para que outras plantas cresçam depois. Com cobertura suficiente do solo, podemos plantar sementes de árvores previamente embebidas ao redor, embaixo e entre os feijões. Acredito que isso vai sombrear e ajudar tudo a crescer, mas minha experiência mostra que isso costuma gerar outro experimento. E com o tempo, esses experimentos me levam cada vez mais longe. Isso mostra a resiliência de estar aqui fora. É preciso aceitar falhas para avançar. Se levar tudo para o lado pessoal e deixar obstáculos te abaterem, não encontrará a solução para problemas difíceis. E este é, sem dúvida, um problema difícil. Mas quando eu levanto a cabeça e considero todas as lições que aprendi, percebo que eu e Daniel continuamos melhorando cada vez mais. Compartilho meu progresso semanal na newsletter do Dust to Ups, com foco atual em adotar a abordagem oposta. O episódio abordou plantar sementes no local desejado. Estou cultivando árvores no viveiro para garantir suprimento para transplante. Até agora, o transplante de árvores foi nossa abordagem mais eficaz. Para saber o que acontece quase em tempo real, acesse dustupsranch.com ou escaneie o QR Code na tela. Assim que você inserir seu endereço de e-mail, você vai receber essas atualizações semanais informando sobre o progresso que estamos fazendo ou sobre as abordagens que determinamos que não funcionam. Semana que vem, aqui no canal, vamos retomar o tema da água, mostrando como ter água corrente no acampamento. Estamos em um ciclo de apoiar humanos para ajudar as plantas e, conforme elas se estabelecem, voltamos a apoiar os humanos. Dust Ups não é um projeto pensado para fora da rede, mas fica a 64 km por uma estrada de terra, a partir de uma cidadezinha bem remota, para começo de conversa. Viver fora da rede torna-se inevitável na história. Estou ansioso para mostrar como agora temos água encanada no acampamento e como estamos investindo tempo aqui e ali para tornar a vida no Dust Ups não só mais agradável, mas também mais eficiente. No fim, trata-se de criar uma floresta no deserto e é isso que sempre quero manter no centro da história. Obrigado por assistir. Até a próxima semana.